O cristão como o sal da terra, e as 4 lições que vamos aprender no dia de hoje sobre essa mensagem. Para darmos início, vamos começando aqui fazendo a leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 13, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Em outra tradução bíblica, você pode ler o seguinte: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não se servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O propósito dessa mensagem de hoje é ensinar sobre o papel do cristão no mundo, destacando suas funções e responsabilidades espirituais, conforme Jesus chamou para ser sal da terra. Jesus nos comparou ao sal, um elemento insignificante para muitos, mas com grande impacto para o mundo, para as pessoas. O sal era valioso na antiguidade, usando para preservar alimentos, dar sabor, até mesmo com a moeda de troca, né? Mas isso significa espiritualmente. O que isso significa? Como sal da terra, a igreja possui várias funções importantes. Nessa pregação, veremos 4 características do sal e lições, como elas se aplicam na nossa vida. Primeira lição: o sal é antisséptico e inibe a decomposição. O mundo está corrompido pelo pecado. Gênesis 6:5, Romanos 1, 21, 32. O mal cresce rapidamente, onde não há influência cristã. O sal impede a putrefação dos alimentos, preservando a igreja, né? Tem um papel antisséptico, preserva a igreja do Senhor, preserva para que não haja um apodrecimento, né, das coisas. Olha como a igreja é importante na terra. A igreja somos aqueles que entregou a sua vida a Jesus. Luz e sal. Luz do mundo. Jesus veio como luz do mundo e ele disse que é para nós sermos o sal da terra, né, e a luz desse mundo. Como o sal preserva os alimentos contra a deteriorização, o cristão deve agir contra a corrupção moral e espiritual. O papel do cristão como influência purificadora. Tessalonicenses 2:7. Na presença deve frear a corrupção e trazer transformação. A igreja cheia do Espírito Santo impede que o mundo se degrade completamente. A nossa tarefa é manter a nossa vida pura, a fim de sermos sal dessa terra e assim deter a corrupção para que o evangelho possa se propagar. Devemos viver de forma íntegra, mantendo a santidade e influenciando o mundo com justiça. Então, a igreja é importante nesse mundo. Para quem não dá crédito para a igreja do Senhor nessa terra, está completamente enganado. Está vendo com os olhos carnais, mas segundo os olhos espirituais, a igreja do Senhor, ela é sal. Sem a igreja, a terra fica sem sal, sem gosto. Então, se você critica a igreja do Senhor, critica os cristãos, os filhos de Deus, você está completamente cego, errado no seu pensamento, nas suas argumentações, porque a igreja do Senhor está aqui confirmando, através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que nós somos o sal da terra. Segunda lição: o sal é um condimento e dá sabor. O mundo sem Cristo é insípido e sem propósito. Eclesiastes 12, versículo 13.
O sal dá sabor aos alimentos, tornando-os agradáveis ao paladar. Muitos buscam sentido para a vida através de materialismo, prazeres passageiros, mas encontra-se num vazio. O cristão cheio da graça de Deus traz sentido e esperança àqueles ao seu redor. Mas comida com excesso de sal também é insuportável. A igreja não foi chamada para condenar o mundo, mas para demonstrar a ele o amor de Deus, a justiça também e a obediência à palavra do Senhor. Uma comida salgada demais não presta. Então você que é servo do Senhor, você tem que levar o amor. Claro, você tem que levar a palavra do Senhor como ela realmente é. Você ensine a palavra. Nós temos que ser assim. Mas nós não podemos condenar as pessoas. A única pessoa que pode condenar o ser humano é Jesus Cristo, se ele, por acaso, ver que a pessoa não quer saber dele, virar as costas para ele, não quer de jeito nenhum, aí sim essa pessoa já está, mesmo ela própria, se levando para a condenação. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A palavra de Deus nos chama a ter uma linguagem temperada com sal, ou seja, sábia, edificante e cheia de graça. Nossa vida deve despertar nos outros desejo de conhecer a Cristo. Aí a pergunta é essa: será que a nossa vida reflete o sabor do Evangelho? Estamos tornando a vida dos outros melhor? Essa é uma pergunta para você. Terceira lição: o sal provoca a sede. Quem se aproxima de um verdadeiro cristão deve sentir sede de Deus. Salmo 42, do versículo 1 ao 2. Quando as pessoas observam nosso testemunho, devem desejar conhecer a Deus. Devemos despertar nas pessoas o desejo de buscar a verdade e a salvação. E isso só pode acontecer se você tiver a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vocês têm o Espírito Santo do Senhor, é Ele quem faz você também ter essa sede, porque a presença do Senhor, ela é real. E todos, até os ímpios, sentem a presença do Senhor quando o servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, fala. Sente, porque é o próprio Jesus usando cada um de nós como instrumento em suas mãos. Jesus é a água viva que sacia a sede espiritual. João 4, versículo 13 ao 14. Jesus é essa água da vida. Jesus, ele mata a sede das nossas almas. Assim como teve aquela história daquela mulher no poço, a mulher samaritana pediu água para Jesus. Ele disse: olha, mulher, se tu soubesses quem eu sou, tu pedirias água e eu te daria água para beber, água viva. Então, Jesus é a água da vida também para nós. O nosso papel é conduzir os sedentos a Cristo, a fonte de vida eterna, porque é Ele que pode saciar essa sede da tua alma. O único que pode saciar a minha sede, a tua sede, é Jesus Cristo através da água da vida. O nosso papel é conduzir os sedentos a Cristo, a fonte de vida eterna. Nossa vida desperta nas pessoas a vontade de conhecer Jesus? Esta é uma pergunta. Será que você tem sido instrumento para que as pessoas venham conhecer Jesus? E além de saciar a nossa sede, o Senhor também é o pão da vida. Ele é o pão que nos alimenta. O pão é a palavra do Senhor. Jesus é o pão da vida. Então, se você aí que não conhece a Jesus, venha, entregue sua vida a Ele, que você vai ter a sua sede saciada e Ele vai ter pão espiritual para te entregar e a sua alma nunca mais terá sede ou fome. Quarta lição e última. Para ser útil, o sal precisa conservar a sua salinidade. Se perder a sua essência, o sal torna-se inútil. Mateus 5,13. Um cristão sem testemunho perde a sua influência no mundo. A salinidade do cristão é o seu caráter, transformado pela graça. A conformidade com o mundo faz com que percamos aí a nossa identidade de Cristo. Nós devemos
não nos conformar com este mundo, mas transformá-lo com a renovação dos nossos entendimentos. Devemos permanecer firmes na fé e na palavra. Romanos 12, versículo 2. Olha o que diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O sal não pode perder o seu sabor, e o cristão não pode perder a sua integridade, a sua honestidade espiritual. Devemos buscar a santidade em oração, comunhão com Deus, para não perdermos a nossa eficácia. Estamos mantendo a nossa salinidade ou temos nos misturado ao mundo, se perdendo aí nele e a sua identidade cristã, onde ela está? Nós temos também que sermos pessoas que se posicionam. O que é se posicionar? Você tem que se posicionar e falar: olha, a palavra de Deus fala isso e isso e isso. Se alguém vier com argumentos que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, você tem que falar. Você tem que ser um cristão inteligente, sábio. E para isso, para manter a integridade espiritual, você também tem que ser posicionado. Você não tem que ser a favor do erro. Você tem que falar: é errado, o certo é o certo. Então, nós cristãos temos que ter isso na nossa mente. Para ser sal da terra e luz do mundo, precisamos também nos posicionar contra as coisas erradas que o diabo, Satanás, usa pessoas para denigrir, para usurpar a palavra do Senhor, imitando de forma que até leva alguns de nós a duvidar da palavra do Senhor, né? Do que a palavra diz. Então, se você é um cristão, uma cristã, se posicione. Fale o que está na palavra. Diga: olha, a palavra do Senhor diz assim, desse jeito, dessa maneira. E é com a palavra que você vai vencer também. Porque a palavra é espada de dois gumes. A palavra do Senhor corta para lá e para cá. Então nós, como cristãos e sal da terra e luz do mundo, devemos nos posicionar quanto a este mundo que jaz no maligno. E a conclusão desta mensagem de hoje: Jesus nos chamou para ser sal da terra. Isso significa impedir a corrupção moral e espiritual, dar sabor e sentido à vida das pessoas, provocar sede por Deus em quem nos rodeia, manter a nossa identidade cristã e não perder a nossa essência. Tem muitas pessoas que elas perdem a essência por causa de um momento, por causa de uma amizade falsa, por causa de uma determinada situação. Não perca a sua essência, seja você um cristão com a essência de Cristo. Não mude para agradar os outros. Não mude quem você é para agradar ninguém. Quem você é? Você é filho de Deus? Você é servo do Senhor? Você é uma pessoa que está andando de conformidade com a palavra? Então não mude a sua essência por causa de seu ninguém, porque ninguém merece que você mude de tal forma que você se afaste de Deus. O teu amigo, tua amiga é aquele que te aproxima de Deus, aquele que te traz para perto de Deus. Esse realmente é teu amigo, né? Então tenha cuidado com isso, não perca a sua essência. Se temos falhado em algum desses pontos, hoje é o dia para pedir a Deus que nos fortaleça e nos torne cristãos com mais influência para a sua glória. Quem recebe essa palavra aí, amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, seja um cristão que faz a diferença. Permita que Deus reavive a sua influência no mundo. Você crê? Então vamos orar pedindo para que o Senhor torne o sal verdadeiro, para que a nossa vida reflita Cristo e transforme aqueles ao nosso redor. O mundo precisa de sal e você foi chamado para ser esse sal, mas não o sal que vai salgar, mas aquele que vai trazer sabor para a vida das pessoas. Guarde essa mensagem no seu coração e que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.